Bom dia, queridos. Estamos juntos mais uma manhã com Deus para celebrar, para aprender, para orar, para conquistar, para receber diretamente do trono da graça de Deus. Que você seja muito abençoado nessa manhã. Pai, nós convidamos o Espírito Santo para estar conosco hoje aqui. Senhor, assenta-te conosco. Nós queremos apenas seguir-te, ó Deus. O Espírito Santo aprender aos teus pés. Então, como é esta a sua função, aquele que está ao nosso lado, esteja bem presente aqui, fala que nós ouviremos e passaremos, Senhor, aquilo que tu desejas, que seja passado para os nossos irmãos, para aqueles que têm sede da tua palavra. Então, hoje faz, Senhor, o novo acontecer, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria, Senhor, e possam conquistar no mundo espiritual, que eles possam receber mais de Ti, armas espirituais, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e se posicionar como guerreiros nesse mundo espiritual, sendo mais que vencedores. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós vamos correndo contra o tempo e vamos falar um pouco do mundo espiritual. Alguns já conhecem um pouco mais, entendem que o mundo espiritual é um mundo parte invisível, parte visível, porque são três os agentes que operam no mundo espiritual. Deus, né, na sua plenitude, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade. A Bíblia fala, os três são um. Nós glorificamos ao Senhor, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e realizamos na terra sinais, maravilhas, iguais aos que Jesus fez, ou maiores ainda, no nome de Jesus. O Espírito Santo está do nosso lado. O Pai ouve o Filho intercedendo por nós. Então, os três são um e estão conosco. No mundo espiritual, então, nós temos a Trindade. Nós temos, junto com o Pai, os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins. Cada um tem a sua função, amém? Mas, em se tratando de guerra, e nós vamos ver um exemplo hoje bem concreto, muitas vezes Deus envia o seu anjo, o seu mensageiro, que o anjo é um mensageiro para trazer estratégias, para trazer respostas, ou envia um arcanjo, que ele é poderoso em guerra. Veja, Deus coloca o seu exército à disposição, amém? Daqueles que Ele ama, e Ele ama você. Também no mundo espiritual, nesse cenário, imagina esse cenário, tem você, tem os homens, a humanidade. Deus, no seu plano eterno, envia o seu Filho amado ao mundo, amém? Ele se torna homem como nós para se comunicar conosco e trazer dos céus para a terra e levar a sua intercessão e levar sobre você para Deus. Então Jesus se torna o mediador entre Deus e os homens, porque é o único que conhece os dois lados. Amém? Então ele esteve conosco como homem, na terra como homem, conhece a sua necessidade, conhece as suas aflições, levou sobre si as suas dores, as minhas dores, e agora, glorioso, está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Então já falamos da Trindade, já falamos dos anjos, arcanjos, serafins, querubins, falamos dos homens. E outro agente nesse mundo espiritual é Satanás e os seus comandados, e os seus anjos caídos, os seus demônios, espíritos malignos. Então, o mundo espiritual, ele funciona dessa maneira. Por isso, a gente tem instruído, cuidado com aquilo que você fala, porque há poder na sua palavra, há poder de vida e de morte. Há poder, às vezes você não fala, porém o seu semblante,
um gesto seu, né, dá a entender aquilo que nem é preciso falar, né? Às vezes um gesto seu, você já se apresenta como eu estou acabado, estou derrotado, estou só um fracassado, nada vai dar certo, em nome de Jesus. Né? O gesto, o semblante mostra o que está cheio o coração. Então, no mundo espiritual, o inimigo só vai atuar na tua vida se ele tiver uma habilitação espiritual. Se ele encontrar um espaço para entrar, e ali ele vai cavando, cavando, e vai trazendo, muitas das vezes, outros demônios, e eles vão atuando, atuando, e vão minando áreas das vidas das pessoas. Por isso, aquele que está de pé, cuide, não caia, feche essas brechas, né? Chega diante do altar do Senhor. Alguém me perguntava ontem assim, alguém até de outro país dizia assim, mas pastor, se eu pecar, será que eu preciso me batizar de novo? Porque aqui na minha região, né, pastores, quando as pessoas pecam, eles batizam novamente. Meu filho, vai ser um batismo eterno, né? Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é salvação. Amém? Então não é necessário batizar novamente porque pecou. Nós temos uma arma espiritual, nós temos um segredo à nossa disposição. O que a Bíblia diz? Que quando você peca, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, cada vez que você chega no trono da graça de Deus, ou cada vez que você anda, porque em todo momento nós estamos no mundo espiritual, o visível e o invisível. Há agentes que são invisíveis. Alguns têm este dom ou essa capacidade espiritual de enxergar o mundo espiritual, não é? Então ele está caminhando, volta e meia ele se depara com um anjo do Senhor, ou ele enxerga mesmo uma potestade maligna que está atuando, né? Ou quando uma pessoa entra em algum ambiente, ela já sente, ela pode não enxergar, mas sente, olha, está carregado aqui o negócio, hein? A situação está difícil. Mundo espiritual. Então você esteja sensível, esteja ligado a Deus. Ontem ou até aqui nós falamos sobre esses dois reinos espirituais, o reino de Deus e o reino de Satanás. Então você precisa apenas entender, né, nesses primeiros momentos, que existem exércitos combatendo uns contra os outros. Vamos ver, lá em Apocalipse 12, no versículo 7, mostra o seguinte: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos. Miguel é um arcanjo, né? Superior aos anjos. Batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Né? O dragão, a antiga serpente, Satanás. Veja que mais para frente a gente, não sei, acho que vai dar tempo da gente ver ainda essa semana, que fala sobre a queda de Satanás, porque Satanás era um arcanjo, né? Ele era um anjo de luz, né? O seu nome Lúcifer, aquele que detém a luz, era poderoso, né? E cai por causa do seu coração orgulhoso, de pedestal, de querer ser maior do que Deus. Nesse texto aqui, nós vemos exatamente essa oposição. Então, há uma oposição no mundo espiritual. Imagina que você está passando um conflito hoje. Vamos colocar isso de uma maneira prática na sua casa. Você vai orar ao Senhor. Em todo tempo a Bíblia fala assim: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo.
Não abre espaço para o diabo. Porque se você começa a entrar no jogo do diabo, você dá lugar para ele. Por que a Bíblia fala que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau? Porque o dia mau vem, o dia difícil vem. E alguns estão atravessando momentos difíceis, momentos de guerra, momentos de tribulação mais forte, embora o Senhor tenha nos dito que no mundo teremos aflições, que a gente tivesse bom ânimo, esse bom ânimo tem que prevalecer, precisa prevalecer em nós, em nome de Jesus. É difícil. Por que precisa? Porque quando você mantém o bom ânimo no meio da tribulação, no meio de todas essas pressões, de todas essas angústias, de todas essas assolações, de problemas que parecem que nunca vão acabar, né? Vem problemas de todos os lados, quando não é na saúde, é financeiro, é discussão na família. Olha, é uma provação. Tenha bom ânimo, você vai atravessar, mas não dê lugar ao diabo. Repete aí, eu não vou dar lugar ao diabo. Porque quando você abre esse espaço, ele se habilita. E a Bíblia fala sobre dardos inflamados do maligno, né? Que você tem que embraçar o escudo da fé. O escudo da fé, mesmo que a situação esteja difícil. Mesmo que você esteja assim, firme, como uma gelatina. Em nome de Jesus, embraça o escudo da fé, levanta a cabeça, porque o dardo do maligno não vai te atingir. O dardo do maligno só atinge a pessoa quando ele encontra esse espaço. Por isso eu digo que no mundo espiritual é o homem que determina. Quando o seu coração está inclinado para as coisas da carne, quando o seu coração está inclinado para o próprio sentimento de derrota, de fracasso, de rejeição, de medo, quando você olha no espelho do diabo e você enxerga tudo aquilo que ele está apontando ou dizendo que você é, da maneira que ele enxerga. Você é um fracassado, você é um derrotado, você não vai conquistar, as portas vão ficar fechadas mesmo, hoje você não vai ter cliente, hoje você vai ficar aí todo enrolado, vai ficar com essa dor na coluna o dia inteiro, não vai conseguir trabalhar. Então, você olha nesse espelho e começa a se alimentar daquelas palavras. Alguém chega e começa a dizer: ai, mas olha, essa economia não está boa, o país vai de mal a pior, tudo vai dar errado. Em nome de Jesus, você não vai olhar no espelho do diabo, você vai pegar o espelho do Senhor e você vai dizer: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação é próspera, o Senhor é o meu abençoador, o Senhor é o meu pastor, Ele é que me encoraja, Ele que vai adiante de mim, Ele que envia o seu anjo, o seu arcanjo, como enviou Miguel aqui para essa batalha espiritual. Vamos ver mais uma batalha espiritual, quando o Senhor enviou os seus anjos, no capítulo de Daniel, no capítulo 10. Eu vou ler o capítulo todo, em nome de Jesus, e você vai se inserindo nessa situação aqui. Tá? Nesse contexto, nessa história, como se você estivesse lá. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. 3 semanas, 21 dias, chorando, orando, jejuando. E quantas vezes nós também não passamos? Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. Foram 3 semanas de consagração. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho,
com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como um reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Hoje Deus está dando para você olhos espirituais para você enxergar o mundo espiritual. Receba em nome de Jesus. Versículo 8. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. E às vezes nós sentimos isso mesmo no mundo espiritual. Quando sentimos a presença do anjo do Senhor, nós desfalecemos. E também quando você sente presenças malignas, às vezes dá tontura, passa um impacto na vida da pessoa. Estou falando de mundo espiritual. E você precisa estar revestido mesmo, porque senão você pode ser atingido por algum dardo desse. Versículo 9. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, e os meus joelhos vacilantes, os joelhos estavam tremendo. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Imagina você hoje aí na sua casa agora. Chega um anjo do Senhor, toca nos seus ombros e fala: Maria, você é muito amada. O anjo do Senhor está aí impactando você e toca o seu ombro. Ana, você é muito amada. Irene, você é muito amada. Rose, Zé Carlos, porque o anjo do Senhor, ele tem trânsito livre, aonde o Senhor determinar. E o Senhor determina, em nome de Jesus, que o seu anjo seja liberado e vá à tua casa para intervir na situação que você está vivendo. Daniel estava vivendo aquele momento, Deus tinha revelado a ele grandes coisas sobre a libertação do seu povo, e Deus tem colocado no seu coração, eu sei, que é tempo de libertação, que é tempo de cura, que é tempo de avançar, que é tempo de coisas novas, que é tempo de milagre, mas parece que está tudo retido, parece que está tudo amarrado, e no mundo espiritual o inferno vai se opor, porque há oposição no reino espiritual, mas entenda isso, mais são aqueles que estão com você do que aqueles que estão no mundo. Essa oposição vai cair por terra da mesma maneira que o gigante Golias caiu. Porque o Senhor deu estratégia a Davi ao lançar aquela pedra, aquela funda e derrubar Golias. A força do Espírito do Senhor estava naquela pedra. E a força do Espírito do Senhor estará no teu posicionamento. Amém? Porque se você se posiciona como alguém derrotado, que está para baixo, que nada vai dar certo, enxergando no espelho do diabo, o inimigo vai lançar um dardo maligno. Perceba, o inimigo lança um dardo maligno, e se ele te atingir, se você não estiver com o escudo da fé, ele vai te atingir e vai ser cravado em você. E para tirar, ele sai. É preciso um tratamento espiritual, mas para arrancar vai ficar aquela marca, vai doer, vai ser aquela ferida. Então é melhor não se expor, não se exponha no mundo espiritual, né? Que não saia palavra torpe da sua boca, não saia palavra de maldição na sua boca, não chame a existência, né, o mal sobre você, mas que saiam palavras de bênção e atraia todo o bem que o Senhor tem para você mais rápido na sua vida. E Daniel continuava ali naquele cenário, né? Ele disse: Daniel, você é muito amado. Olha que maravilha. Deus falando aí para você: Renato, você é muito amado. Né? Às vezes Deus chega para nós e nos sacode: para aí, para de chorar, para de se lamentar, levanta a cabeça.
Você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levanta-se, pois eu fui enviado a você. Que a gente tenha experiências no mundo espiritual dessa maneira. Que tenhamos encontros, né, com os anjos do Senhor, com naturalidade, porque Deus envia os seus anjos em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Que os anjos do Senhor estejam acampados aí ao teu redor agora, que você sinta, não tenha medo, não. Nossa, escutei um barulho, né? Escutei um barulho de asas, os anjos do Senhor estão se movimentando. E quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. A presença do Senhor era tremenda ali mesmo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Não tenha medo, que vocês não tenham medo. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta delas. Amados, tudo aquilo que você tem colocado no altar hoje, eu já vejo algumas pessoas pedindo oração, né? Maria Claudete, Rose, Balbo, outras pessoas que desejam oração. Tudo aquilo que vocês vieram trazer diante do altar, ou têm trazido durante dias, algumas pessoas durante meses diante do altar do Senhor, receba essa palavra. Quando você, desde o primeiro dia em que decidiu buscar entendimento, trazer suas orações e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta delas. Deus enviou seu anjo, Deus enviou seu arcanjo em resposta às tuas orações, às tuas petições. Mas, versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia, o principado, a potestade maligna que estava por trás ali do reinado da Pérsia, me resistiu 21 dias. A resistência no mundo espiritual. Veja essa ação dos dois reinos, o reino de Deus e o reino do maligno. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Veja que aqui Daniel estava recebendo a visita de um anjo, mas o Senhor disse: olha, aquele anjo precisa de reforço, porque a guerra tá intensa. Eu não sei como está a guerra ao seu redor, no ambiente que você vive. Pode estar intensa. Deus já enviou o seu anjo, mas ela continua intensa. Está intensa? O Senhor manda reforço. Eu estou aqui hoje para te dizer que o Senhor já liberou reforço. Envia Miguel, enviou o arcanjo Miguel, um dos príncipes supremos. Veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. O anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Então Deus enviou um anjo, um mensageiro, para trazer a resposta para Daniel. E o principado maligno da Pérsia se resistiu, não vai levar a resposta. E Satanás pode estar levantando um exército para impedir que a resposta chegue até você, mas nós estamos posicionados. Lembra quando nós começamos a falar de guerra espiritual? Nós estamos de pé, nós estamos sujeitos a Deus. Sujeitai-vos a Deus, 100% da nossa vida consagrada ao Senhor. Cada área da nossa vida pertence ao Senhor. Eu já estou crucificado, agora não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Então, 100%, Senhor, eu me sujeito a Ti. Então, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E o Senhor coloca esse exército à sua disposição. Como com Daniel. E aí ele começou a dizer: então Miguel, ele veio em minha ajuda. Agora vim explicar-lhe que tudo acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Talvez Deus tenha te colocado no seu coração algum desejo que ainda não aconteceu, porque se refere ao futuro. Mas não desista, porque Deus está nesse negócio. E Ele já está liberando essa bênção que é só sua. Enquanto Ele me dizia isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou os meus lábios e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim:
Estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal eu posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. O Senhor conhece a sua angústia, o Senhor conhece a sua necessidade. Muitas vezes o Senhor já falou com você, mas você fica com aquele até sentimento de culpa. Ai, Deus, eu sei que o Senhor já falou comigo, mas eu continuo no desespero. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor já falou comigo. Isso é guerra espiritual. Ah, mas ainda tem esse incômodo no meu coração. Ah, mas tem essa insegurança. Tem? Pois receba agora novamente um novo toque. Deus envia a mão daquele anjo de novo. E da mesma maneira que tocou Daniel, que estava sem forças e desfalecido, ele vem em teu favor agora e toca a tua vida e te levanta. Amém? Posso ouvir um amém? Amém? Em nome de Jesus. Receba isso na tua vida. Receba isso. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Versículo 19. Ele disse, não tenha medo. Você é muito amado. Ele reforçou aquilo que ele já tinha dito. Então entenda, você é muito amado. Que a paz seja com você. Aí ele diz assim, seja forte, seja forte. É o que Deus te diz hoje. Seja forte, receba essa força que vem do Senhor. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. É o Senhor que renova as tuas forças, ainda que você esteja se sentindo fraco, Ele tira forças dessa tua fraqueza. Então Ele me disse, vim, sabe por que vim? Você sabe por que eu vim? Vou ter que voltar para lutar contra o principado da Pérsia, contra o príncipe da Pérsia. Gente, o mundo espiritual não para. É tão invisível, você não está enxergando, mas o Senhor mobilizou os exércitos celestiais para lutarem em seu favor. O inimigo quer destruir você. Mas o Senhor veio te trazer vida, e vida em abundância. Eu vou ter que voltar a lutar. Você vê, a guerra continua. Mas no meio daquela guerra, o Senhor liberou a resposta e veio até Daniel. A guerra continua, queridos. Não que a guerra tenha cessado, mas no meio da tua guerra, o Senhor vem e te traz a resposta hoje, em nome de Jesus. E te traz paz, e te traz a certeza de que Ele não te abandonou. E ali, Ele disse, eu vou ter que voltar a lutar com o principado da Pérsia, e logo que eu for, chegará o da Grécia. Então a luta, ela continua. É um que vem, é outro que vem, para tentar impedir o plano e o propósito de Deus na sua vida. Mas o Senhor intervém. Nada nem ninguém vai frustrar os planos de Deus na sua vida. Mas antes, lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Não é? O anjo falando do arcanjo Miguel. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Tem muito mais ainda para a gente aprender, mas por hoje vamos ficar nesse cenário de guerra aqui de Daniel 10. Você pode ler novamente, Apocalipse 12, 7, Daniel 10. Eu deixei outros trechos da palavra do Senhor aí, que eu peço que você leia também. Mateus 13, 38, né? Mostrando a oposição dos dois reinos. Ainda tem um minutinho, dá para eu ler. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então vejam que existe oposição. Então existem os que são filhos do reino e os filhos do maligno. Outra versão diz, o terreno é o mundo, as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, o joio, as que pertencem ao maligno. Então tenha cuidado, você escolheu o lado certo, você é semente boa, você cai na terra e você produz muito fruto. Amém? Na sua casa, na sua família, e nenhum fruto vai ser impedido de crescer. Em nome de Jesus. 1 João 3, 2.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Então é essa certeza que você precisa ter, de 1 João 3:2. Agora somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e o Pai ama os seus filhos. Que você tenha essa força, seja renovado. 1 João 3, 7, 10. Aí eu já termino, porque aí você não precisa ler, se você quiser, leia novamente. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, o que eu quero mostrar aqui é essa oposição, que existe esses dois reinos. O mundo espiritual está aí. Que o Senhor te dê olhos espirituais para enxergar que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Qualquer que não pratica justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então, medita nisso também e você vai crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos aproveitar esse minutinho e vamos orar. O Zé Carlos está pedindo para a gente orar pelo neto de um amigo que está internado com Covid. O nome dele é Pedro, tem 4 aninhos, queridos. Em nome de Jesus, vamos apresentar. Maria Claudete também pediu para a gente orar. Eu vi também aqui, acho que a Rose Balbo também pediu uma oração, que a gente possa estar junto em oração. É mundo espiritual. Eu tenho para dizer para vocês que Deus já liberou a resposta, que Deus já liberou a cura. Aliás, a Bíblia diz que Ele, Jesus, já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a paz está liberada, a cura da enfermidade está liberada. Se apropria dela agora, em nome de Jesus. Você já está curado. Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti a petição da Maria Claudete, Senhor, os gêmeos que estão na UTI, apresentamos a casa deles, que a bênção esteja sobre eles, a Rose Balbo, Senhor, a sua família, a sua casa, que o Senhor toque e faça, Senhor, o impossível acontecer, que os milagres aconteçam na vida dela. Mostra, Senhor, a ação espiritual neste mundo espiritual invisível. Deus, Senhor, leva a resposta a eles, assim também como Pedro. Eu oro, Senhor, pelo Pedro agora. Ele tem 4 anos, Senhor. Senhor, toma-o nas tuas mãos. Eu digo a Covid-19 no corpo de Pedro que retroceda, saia em nome de Jesus. Ele é alcançado pelo sangue de Jesus agora. Seja curado, Pedro, em nome de Jesus. Pai, todos os que precisam de cura agora, sejam tocados, e aqueles que estão sem forças para prosseguir, como o anjo tocou Daniel, Senhor, toca essas pessoas agora, que eles se levantem com toda a força e garra para prosseguir. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém, queridos. Eu espero que você tenha aproveitado um pouco, que você vá fazendo suas anotações, que você vá crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Amanhã eu volto novamente, nós vamos trazer outros cenários de guerra espiritual na palavra de Deus e trazendo para a nossa situação prática. Eu amo você em Cristo Jesus. Convide alguém para participar, amém? Encaminhe essa live para alguém, em nome de Jesus, e vamos orando uns pelos outros. Deus te abençoe rica e abundantemente.